cenas da família ao caminho do centro espírita. Da nossa dificuldade de chegar hoje aqui, já tivemos uma dificuldade, que é o tempo, que é a chuva, mas temos tantas outras dificuldades que nós também precisamos nos orientar e precisamos também compreender. Grupo PEA, é com vocês. Eu não quero saber da tua desculpa, eu quero saber que hoje é sábado. Eu sempre fico em segundo plano. Meu amor, tu não vai ficar sozinha. Nossos amigos espirituais vão ficar contigo. Vamos comigo. E a nossa família, como é que fica? É o dia da nossa família. Já não bastam os outros dias que tu tem que ir nesse centro espírita. Ele vai pra casa da outra. Ele vai te enganar. Vai mesmo. Filho, vai ter que sair. Pede pra tua mãe, que ela te acompanha ali. Eu? Não, o filho é teu. Te vira. Como é que eu vou pro centro espírita? Não, filho. Essa desolação. Jesus, que é o Espírito perfeito, passou por tantas objeções, tanto sofrimento, tanta barbárie. Abre teu coração, ama. Com quem tu tá falando? Com o espírito amigo. Outra vez falando com espíritos, criatura? Muito difícil. Eu não consigo. Não sei o que fazer. Eles são refratários, eles não me compreendem, eles não me entendem. Meu irmão, já tens capacidade para compreender. Nós estamos em provas. E este é o único meio de saldarmos a nossa dívida para com a contabilidade divina. Seja resignado. Amor, filho. Não é bom a gente discutir, tá? Desculpa. Mas eu tenho que fazer isso, tá? Eu tenho que... Faz uma prece pra nós. Outra vez eu. As preces sempre nos ajudaram. Tá bom. Eu já me sinto em condições e eu posso fazer. Deus, ajuda-nos para que possamos nos compreender mais, para que assim juntos possamos criar o nosso filho em harmonia, que o nosso casamento possa ir bem,
e que Deus possa estar sempre junto a nós, nos ajudando, a nossa família, possamos sempre nos compreender e assim criar o nosso filho juntos em harmonia. Amém. Vamos. Não, meu amor, hoje não. Eu prometi para o nosso filho que eu ia levar ele no futebol, mas eu prometo que na próxima vez vamos ir todos juntos, né, filho? Tá bom. Na próxima eu vou, tá? Tchau. Com Deus. Tchau. Bueno, essa é a nossa dificuldade de nós chegarmos ao nosso centro espírita, mas teremos certeza que nós sempre vamos ter um único amigo ao nosso alcance, à nossa espera, na nossa condução. Então, estejamos todos nessa paz do nosso Mestre Jesus, e uma boa tarde para todos nós. Curtinha, mas de grande valia, né? Então, passamos a palavra para ela. Seja bem-vinda. Passa bem mais perto para lá. Então, pessoal, acho que a gente pode ir embora, né? É uma alegria estar aqui de novo com vocês, né? Não sei se esse microfone está funcionando muito, Não, mas... é mais por causa da gravação. Ah, tá. Mas eu vou falar mais alto que eu consegui aqui, ok? Que a gente está meio longe. Hoje somos poucos, né? Mas sempre é uma alegria a gente poder estar próximo, né? De corações amigos que estão aí buscando o mesmo entendimento. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui é trabalhador espírita? Levanta a mãozinha. Ou já foi trabalhador? Pode manter a mãozinha levantada. Neca? A grande maioria, então, do pessoal daqui. Quem não é trabalhador gosta, vem e frequenta, né? Então, hoje, a proposta é falar da família e aí a gente reduziu, né? Que falar de família tem tanta coisa para falar, né? É um assunto que a gente fala e fala dentro do movimento espírita e não tem mais fim, né? Não só dentro do movimento espírita. Então, eu resolvi falar exatamente da família do trabalhador espírita, tá? A família do trabalhador espírita, do frequentador da casa espírita, daquele que se sente, vamos dizer assim, envolvido então por esse movimento, por essa intenção e tudo mais. E casualmente aqui, né, casualmente não, né, não há caso, né, mas eles nos apresentaram a questão de um sentimento que muitas vezes permeia aqueles que frequentam não só a casa espírita, outras denominações religiosas também, que é o sentimento de incompreensão, né? Às vezes a gente se deixa levar por esse sentimento de eu não sou compreendido pela minha família. Mas esse sentimento de incompreensão, ele não é exclusivo de quem está no movimento espírita, né? A gente não vê os adolescentes falando, ninguém me entende nessa casa, né? Vocês não me entendem. Parece que a gente, enquanto trabalhador, está carregando um certo sentimento de rebeldia interna, né? Quando a gente sente assim, não compreendido. Sem invalidar aquilo que a gente sente, né?
a gente percebe essa dificuldade de entendimento. E uma grande dificuldade em todos os ambientes onde há relacionamentos, que é a dificuldade de comunicação. Às vezes, com todo o amor que a gente tem, um fala uma coisa e o outro entende outra coisa. E aí começa, né? Parece que pega um trechinho daquilo que um falou e aquilo vira uma maçaroca, um negócio que não tem mais como desenredar. Parece que quanto mais mexe, mais enreda, né? Às vezes a gente se sente mais compreendido entre os outros frequentadores da casa espírita, entre os outros trabalhadores do mesmo ideal, entre os amigos, não é isso? E não é só a gente que está aqui no movimento espírita. Esse sentimento permeia todas as pessoas, né? E aí a gente entende, claro, a doutrina espírita vem nos apresentar um conceito de família mais amplo, não é? Mas ao mesmo tempo, com base em todos esses fundamentos que a doutrina espírita tem, a gente percebe que a família é um núcleo educador, onde nós, espíritos imortais, reencarnamos para os reajustes necessários para que a gente possa ampliar o nosso processo nessa caminhada evolutiva, né? Para que a gente possa crescer enquanto espírito. O que a gente está fazendo aqui nesse planeta? Todos nós. O que a gente veio fazer aqui? Ninguém sabe. Aprender a amar. Aprender a amar. E nós estamos... vou deixar vocês falarem. O que a gente está fazendo agora? Exatamente nesse momento. O que está escrito aqui? Regenerando. A gente está aqui regenerando. Os espíritos vêm nos dizer que nós estamos, o nosso planeta, em processo de regeneração. Nós, enquanto espíritas, fomos os trabalhadores da última hora, os trabalhadores da última hora do período de provas e expiação, e somos os trabalhadores da primeira hora da era de regeneração da humanidade, a começar em nós. E de que se trata essa regeneração? Quem é o principal núcleo desse processo regenerador? O que é quando a gente fala em regenerar? É recuperar, né? É fazer ficar inteiro, sadio, saudável, são, íntegro. Isso é a regeneração. É nós que estávamos perdidos, bagunçados, né? Esculhambados, e que ao longo de milênios viemos nos atrapalhando no nosso processo evolutivo, enfiando a mão, né? E nos comprometendo com diversas coisas, e cada um se compromete de um jeito. E aí agora a gente vem para reparar, recuperar e regenerar. E nesse processo a gente tem um núcleo familiar. O que esse núcleo faz, né? A Joana de Ângeles, né, que a gente teve aqui, era um espírito amigo, parecia Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles, lá no livro Constelação Familiar, do Divaldo, né? Ela vem dizer, eu vou ler o textinho, tô colando aqui, tá? No pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Olha só, fraternidade universal dentro ali do pequeno núcleo, para que a gente possa construir uma sociedade equilibrada. Em razão disso, toda vez que a família se entibia ou se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. E a gente sabe, tem muita gente que traz o conceito de família como célula da sociedade. Enquanto a família estiver abalada, desequilibrada,
enquanto os seus elementos não conseguirem fazer com que funcione. Hoje em dia a gente usa muito o termo, né? Não se usa mais termos antigos que a gente usava para se referir à família. A gente usa a família disfuncional. É a que não funciona. Enquanto ela não funciona de forma que todos possam desempenhar suas funções e tudo mais, a gente vai ver uma sociedade que não funciona. Então, se a gente... E aí, né, na esteira desse pensamento, a gente tem... Porque nós temos muitas ilusões, né, gente? A gente quer mudar o mundo. A gente quer garantir a paz mundial. Ok? Eu posso fazer isso? Eu tenho elementos? Eu estou num lugar que me permite alcançar esse ideal? Vindo para o real, Madre Teresa de Calcutá, né, nos deu uma dica. Ela disse: quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. E aí a gente percebe, quando Jesus nos faz o convite ao amor, o que Jesus nos diz? Amar o próximo, né, como a si mesmo. Então te amo. E olha que amar a gente já dá um trabalho daqueles. Porque a gente é crítico com a gente mesmo. A gente não tem a paciência com a gente. A gente se maltrata, a gente desrespeita o nosso corpo, a gente desrespeita as nossas necessidades, as nossas vontades. Não é verdade? Isso não é amor. Então eu preciso fazer isso comigo e começar a amar o próximo desse jeitinho, que eu consigo estender amor para mim. E aí, né, isso aí vocês já cansaram de ouvir, o próximo mais próximo, depois de mim, são aqueles ali no núcleo familiar. E esse núcleo, né, e aí eu estou tirando esses conceitos, eu tirei lá do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, que tem um documento de implantação da área da família, tá? E eles fizeram um resumo muito legal a respeito do conceito mesmo da família. O que eles nos dizem? Que é o principal núcleo educador, onde os espíritos imortais que nós somos reencarnam para os reajustes necessários, com base nessa fala da Joana de Ângeles, para ampliar o seu processo, sua caminhada evolutiva. Núcleo de acolhimento de espíritos em diversos graus de desenvolvimento e com experiências e vivências diferenciadas. Núcleo de acolhimento. E é o que é de fato. O que acontece? A gente não tem se sentido acolhido dentro das nossas famílias. A gente tem criado um ambiente acolhedor? Porque também é de se perguntar. O tanto de incompreensão que eu digo que tenho, será que eu estendo compreensão? E é esse o convite. Né? Será que eu sou capaz de compreender que aquela pessoa que está ali do meu lado é um espírito na caminhada evolutiva dela, que tem suas dores, assim como eu tenho as minhas. E para isso eu preciso começar a conhecer quais são as minhas dores. Porque às vezes quando a pessoa fala comigo, e eu acho que ela falou torto, é porque aquilo acionou em mim um gatilho que me fez me voltar para dores que eu tenho que talvez não tenha a ver com aquela pessoa, tem a ver com outras experiências que eu vivi de outras situações. Então é preciso que eu tenha coragem de me olhar, o que isso aqui está me incomodando, o que o outro está fazendo aqui dentro. O que isso tem a ver comigo? O que eu posso fazer com isso? Né? Porque incomodou, doeu, bateu, leva porque é teu. Entendeu? Claro que o outro também pode ter se sentido incomodado. E aí a gente tem que lembrar o que diz lá no Livro dos Espíritos, uma das leis morais. A gente tem uma das leis morais que a gente esquece.
é a lei de liberdade. Liberdade de pensamento e liberdade de consciência. Me ajudem aí, que eu não tenho aqui na cabeça, isso aqui nem estava aqui nas minhas anotações. Liberdade de pensamento e liberdade de consciência, lá pelos itens 800 e algo ali do Livro dos Espíritos, ok? E por que eu vou falando em liberdade de pensamento e liberdade de consciência? Os Espíritos nos dizem que é o único lugar onde nós temos a liberdade absoluta. Então as pessoas e as pessoas da nossa família podem pensar e têm o direito de pensar o que quiserem. E a gente até pode se incomodar com isso, mas não adianta. A gente também tem o direito de se incomodar. É um pensamento que vem, não gostei disso. Ok? É a liberdade. E a liberdade precisa ser respeitada. Liberdade de consciência tem a ver com as crenças. As pessoas da nossa família têm o direito de acreditar no que quiserem. Isso, inclusive, é garantido constitucionalmente no nosso país. Está lá no artigo 15 da Constituição dos Direitos e Garantias Individuais, que é inviolável a liberdade de consciência. Quer dizer que, com base naquilo que eu acredito, eu posso viver conforme o que eu acredito. Se eu posso, os outros podem também. E aí a gente precisa achar um meio termo. Porque num mundo de regeneração é preciso respeitar essas liberdades. E os direitos e deveres de cada um. E dentro das nossas casas também. E entender que pessoas diferentes estão em níveis evolutivos diferentes, não adianta a gente forçar. E se eu estou me sentindo tão incomodado assim, talvez eu esteja me sentindo um espírito mais evoluído. Opa! Luzinha de alerta ligada. Se eu fosse tão evoluída assim, eu não estava passando por isso. Eu não estava vivenciando essa experiência e nem estava aqui. Então essas pessoas, esses conflitos, essas situações são importantes, né? O núcleo da família é uma fonte promotora do desenvolvimento individual e social de cada um ali. E a gente está a serviço uns dos outros. Eu cresço na medida que eu entro em contato com isso, com essas questões que talvez nem estejam me incomodando um pouquinho, eu vou ter que aprender. E isso, aprender não significa que eu tenha que forçar o outro a me aceitar. Eu também tenho que entender quais são os limites. O conflito é importante nesse momento porque conflito é diferente de confronto, gente. Quando a gente tem um conflito e num ambiente onde se oferece segurança para que as pessoas falem a respeito do que incomoda, a gente pode chegar a um acordo. Agora, num ambiente de confronto, onde um quer fazer com que a sua vontade única prevaleça, não tem acordo e não tem crescimento e tem agressão. E às vezes nós somos os agressores dentro das nossas famílias. Às vezes nós não estamos, né? Muitas vezes eu penso, eles estão me atrapalhando. Não é? Quem é que já não pensou assim? Opa, peraí. Sinalzinho de alerta ligado. Eles estão facilitando o meu processo de regeneração. E eu vou precisar aprender a lidar com isso de algum jeito. Né? Cada um vai achar suas estratégias para lidar com isso. Tendo em vista que há ações e há funções dentro do ambiente familiar que são importantíssimas. Por que isso se reflete e é tão importante, por exemplo, para a sociedade? Porque no núcleo familiar é onde a gente recebe os espíritos que estão reencarnando. Nós somos recebidos assim, no núcleo familiar. Todos nós. A gente estava lá no mundo espiritual. Eu estava lá, o Zé estava lá, a
a Neca estava lá, todo mundo que está aqui estava lá, pensando assim, eu preciso voltar lá porque eu preciso acertar umas coisas. E tudo que eu preciso é de um corpo. É de alguém que me garanta que eu tenho um corpo, que do resto eu dou jeito, eu posso me resolver. E aí aquelas pessoinhas ofereceram, olha, um corpo a gente pode te oferecer, e o resto a gente não garante nada não, porque a gente é desse jeito aqui que tu tá vendo. E a gente diz, bora lá. E aí eu fui, vocês foram, vocês vieram. Então nesse momento é um primeiro momento, é o primeiro contato com esse núcleo. Depois, alguns vão ser os que levantam a mão para dizer, olha, né, se alguém aí precisa de um corpo, a gente pode entregar a parte biológica para que vocês venham. Então a gente se disponibiliza a isso. E aí, quando a gente faz esse movimento de se disponibilizar, que é o segundo movimento, é os que vão formar, então, uma família nesses moldes, né? Porque existem inúmeras formas de família, existem famílias sem filhos, claro que sim, né? Mas aqueles que vão fazer isso, eles vão entrar numa tarefa missionária. E não sou eu que estou dizendo. Questão 582 do Livro dos Espíritos. Pode-se considerar como missão a paternidade? Sem contestação, é o que eles nos dizem. É uma missão. E esse é o nosso primeiro, para aqueles que, né, se voluntariaram para essa tarefa, esse é o primeiro compromisso. Né? E isso, os Espíritos nos dizem que envolve um dever gigante em relação ao futuro. Porque, claro, tu está recebendo um espírito ali, né? E ele vai crescer e vai conviver na sociedade. Eu vou criar uma pessoa equilibrada, vou dar condições para que a pessoa se regenere, né? Ou não, ou eu vou contribuir para que continue perdido. Claro que pode ser que eu seja bem abençoada de receber um espírito que venha para trabalhar para a regeneração. Eu vou dar condições para que ele trabalhe ou eu vou atrapalhar o processo dele, no trabalho que ele tem que fazer? Já pensou Maria, mãe de Jesus, dizendo, não, meu filho, tem que ficar aqui porque eu preciso de ti aqui em casa. Mas ele não veio com a missão da paternidade. Porque se ele tivesse vindo com a missão da paternidade, talvez ele não pudesse andar por aí. Né? Então vejam, né? Estar no nosso lugar e facilitar o processo para nós e para os outros. É algo importante nisso. Então os pais têm um dever em relação aos filhos. Sim, é uma missão. E os Espíritos nos dizem lá no Evangelho, né? A cada pai, a cada mãe, Deus vai perguntar, que fizeste do filho confiado em vossa guarda? Então essa tarefa de orientação, ela é importante, né? E isso não significa criar um ambiente em que esse filho jamais enfrente conflitos ou se dê conta das realidades da vida, não. Em que ele perceba em que é possível crescer com o conflito e ser respeitoso diante dos conflitos. A gente evita o conflito às vezes e esquece que a gente assim não promove a paz. Porque muitas vezes a gente evita o conflito e perde a nossa paz. Conflito com educação, conflito com respeito, conflito com amorosidade, para que a gente imponha limites e respeite o limite que o outro nos impõe, né? Eu ouço tanta gente dizendo, ai, Ana, eu não sei dizer não. E eu vou dizer que eu também tinha dificuldade para dizer não. E aí eu me dei conta que quem não sabe dizer não também tem muita dificuldade de ouvir o não.
Quem tem dificuldade de ouvir o não do outro acaba se tornando um abusador. Porque eu vou forçar a barra. E aí eu vou pro confronto e a gente não consegue se ajustar. A família nos convida a isso. Agora, no lugar que a gente vem só uma hora, né? A gente com outras pessoas e não tá convivendo. Ninguém sabe como é que é a Ana lá na intimidade dela. Como é que é o Zé lá na intimidade. Como é que é a Neca. Não sabe. Porque todos nós estamos regenerando. Temos as nossas dores, temos os nossos traumas, temos os dias que a gente não tá legal e de repente talvez vá passar por alguém, não vai ver, vai responder atravessado e não é com aquela pessoa. Às vezes isso fala das nossas dores internas. E nesse sentido é preciso que a gente se acolha para estar em família, estar em comunidade bem o melhor possível, né? Que aí a doutrina espírita vai nos dando outros conceitos de família, né? Além desse núcleo corporal, ela vai nos dando o conceito de família espiritual. Mas para eu conseguir chegar lá, eu preciso passar primeiro por esta. E depois ele nos dá o conceito de família universal, que é para a gente conseguir estender a fraternidade a todo o universo. Gente, é muita coisa. Isso envolve entender os processos. Entender que tem gente que ainda não está pronta e não vai estar. Porque vai ter o seu tempo. Os espíritos superiores sabem disso muito bem, porque eles não forçam ninguém a nada. Eles esperam e deixam que a gente se dê mal. E o que a gente faz quando a gente vê alguém sofrendo, às vezes, por situações que a pessoa própria criou, que é consequência? A gente quer ir lá e tirar a pessoa do sofrimento e acha que está fazendo bem. Não deixa as pessoas assumirem as consequências. Os espíritos superiores deixam a gente assumir as consequências das coisas que a gente fez. É digno que cada um de nós comece a aprender a assumir. Eu me portei mal aqui. E eu assumo. E agora eu faço alguma coisa, não é me desculpe. Agora eu vou consertar o que eu fiz. Ok? Se você quiser me perdoar, ótimo, mas se não, eu tenho que arrumar a bagunça que eu criei. Né? Isso dentro das nossas famílias também. É muito fácil a gente dizer aqui todo mundo se incomoda, ninguém se dá bem. Cada um quer ser compreendido e ninguém está muito interessado em compreender e assumir a sua parte da responsabilidade. Eu fiz tal coisa, mas foi porque tu me forçou. Não, eu fiz porque eu quis. Eu assumo que eu fiz. Né? Então é esse momento da gente começar a olhar e assumindo as nossas coisas, né? E percebendo, às vezes, a gente busca fugir do contato com os familiares através de outras ações. E a gente se acha muito bom fazendo isso. Principalmente quando a gente se dedica a ações no bem. Vejam bem, não estou dizendo que fazer o bem é ruim, muito pelo contrário. A gente pode e deve, mas é importante que eu perceba. Eu faço isso porque eu quero fugir do meu compromisso aqui? Ou eu faço isso porque tudo que eu sou capaz de viver aqui e em outros lugares é tão bom e isso está tão maravilhoso e eu tenho tanto amor que eu quero distribuir? O espírito Lacordaire deu uma mensagem que se chama A Chave do Céu. E essa mensagem, ele fez uma dissertação sobre a caridade. E ela está publicada, e vou dizer para vocês procurarem, tá? Na Revista Espírita, de agosto de 1865. E aqui fica o meu pedido para que a gente, principalmente quem é trabalhador espírita, quem gosta de estudar, vamos estudar a Revista Espírita. A gente não conhece a Revista Espírita. São os quantos volumes? Muitos, por isso, né? São muitos volumes. E aí,
o Lacordaire, ele, nessa mensagem que está lá no Revista Espírita, a mensagem chama Chave do Céu. Procure na internet. Eu não vou ler toda, vou só comentar um trechinho da mensagem. Ele pergunta, o Lacordaire, se a gente estaria, vamos dizer assim, kit com a família, se a gente se dedica a socorrer os necessitados do mundo. Se com isso é suficiente, ok? Eu vou me dedicar aqui a todos no mundo e se isso está ok, né? Zerou, não preciso mais. E aí ele disse que não, que é importante que se a gente se dedique aos necessitados, aos sofredores e tudo mais, tá? Mas que é preciso estabelecer uma hierarquia. Que ele estabeleceu uma hierarquia, que é muito interessante. Primeiro, ele diz que os nossos necessitados, então, né, de auxílio ou de atenção, aqueles com quem, vamos dizer assim, a gente tem que se acertar para regenerar, né? Ele coloca aí as mulheres, né? Porque ele tá, né? A época, evidentemente, não vou fazer uma dissertação sobre o machismo da época, né? Mas vossas mulheres e vossos filhos, quer dizer, o casal e as crianças. E trazendo para os dias de hoje, eu nem digo o casal que permanece junto, mas é importante que a gente tenha claro que a partir do momento que eu tenho um filho biológico, aquelas células que formam o corpo daquela criatura, elas são formadas biologicamente de quem? Dos dois. Carregam aquela energia daquela família biológica aqui da Terra. E não tem como separar, não dá para tirar um pouquinho, né? Então, é importante que o casal separou, não deu certo, ninguém é obrigado a viver junto a vida toda. Não é. Mas aquela pessoinha ali carrega. Naquela pessoa eu continuo junto com aquela pessoa, com o parceiro, com a parceira a vida inteira, enquanto aquela pessoa viver. E se tiver filhos, eu continuo junto nos netos e junto nos bisnetos. E assim vai, né, se prolongando. A gente entrega um pouco de nós, da nossa biologia e da nossa vibração no corpo do outro que reencarna, né? Então é por isso que ele coloca aí primeiro os parceiros e o respeito a essa parceria que se findou. E os filhos. E aí depois ele vai dizendo, né? Os pais que receberam a gente, que tiveram uma missão com a gente, que talvez não tenham desempenhado essa missão do jeito que a gente gostaria, claro. Porque tem seus problemas, suas dores, suas questões. Porque são gente como a gente. E aí tá, ok, não desempenharam direito. Será? Quem sou eu para dizer que não foi direito? Eu sou só a filha. Fizeram do jeito que deu. E ok, porque o que eu precisava era estar aqui. Então, em respeito a isso, claro que a gente entende que às vezes a gente não consegue entregar o mesmo amor quando não há esse cuidado, essa afetividade não foi construída por eles, porque aí a responsabilidade é do pai e da mãe de desenvolver a afetividade. E aí às vezes não é possível devolver, porque a criança não aprendeu e o adulto não vai conseguir olhar, mas pode desenvolver no coração a gratidão pela vida e estabelecer as bases da solidariedade fraterna e universal para esse. E aí depois, olha que legal, ele fala sobre as almas que Deus vos deu como irmãos segundo a carne. Os irmãos que a gente tem, biológicos ou adotados, então, né? Vamos considerar aqui. Antes dos necessitados do mundo, ele fala todas essas pessoas. Depois, os amigos do coração. Os
os amigos que a gente tem, que às vezes a gente não sabe as dores que passam e que podiam bem ser, sim, necessitados. E aqui eu vejo uma ação muito legal para os amigos do coração que essa casa está promovendo. Sim? E aí ele diz que depois de todos isso, depois de todo esse povo, a gente então estende a nossa caridade aos mais necessitados do mundo. A começar pelos mais miseráveis, os mais necessitados. É um exercício. E às vezes a gente quer se sentir bem, porque quando eu estou aqui é ótimo, é maravilhoso estar em contato com vocês. Aqui não tem crítica para mim. Ninguém aponta que eu fiz errado, né? Aqui só tem abraço, só tem carinho. E às vezes o nosso coração está pedindo isso. Então, à medida que eu trabalho e que eu entrego algo aqui, eu recebo tanto também. Lá no nosso lar, às vezes, a gente não consegue enxergar esse retorno. Mas ele existe de outras formas. E é lá que a gente cresce. Então, esse é o convite, né? Para a gente ter um olhar para nós mesmos. Para que a gente possa aprender a nos amar e a nos oferecer todo o amor. E estender esse ali para essa família que nos acolheu aqui na Terra, nesse plano espiritual, e estender para a família que a gente formou. E estender para os amigos do coração. E aprendendo assim a amar a humanidade. Nenhuma dessas tarefas exclui a outra. Nenhuma dessas atividades exclui a outra. E a gente só tem a ganhar quando a gente se percebe cheio de amor. Tão cheio de amor. Desde lá, quando a gente estava se preparando para voltar. Tão cheio de amor, que recebeu a oportunidade de vir aqui se regenerar, se recuperar, se reorganizar. E aqui a gente foi recebido de alguma forma. Se todo mundo está aqui, deu tudo certo. Deu tudo certo, a gente chegou. A gente foi recebido de alguma forma. E aqui a gente se comprometeu com algumas pessoas. Ok? Não significa permanecer junto. Significa aprender a respeitar. A aprender a amar e a permitir que cada um possa ser exatamente do jeitinho que é. Para que a gente possa aprender esse amor de Jesus. Devagarinho, começando em nós. Que Jesus nos abençoe. Bem, vamos agradecer a palestra da Ana Becker, uma palestra maravilhosa, esclarecedora, que todos nós, de vez em quando, precisamos ouvir. E agora vamos para a segunda etapa dos trabalhos. Vamos nos concentrar, vamos pedir a Deus, a Jesus, a Maria, que nesta hora derrame suas bênçãos sobre todos nós. Muita luz, muita paz para todos.